Tudo tem um propósito? Tudo tem um propósito. Deus sabe de todas as coisas. Se aconteceu, foi porque Deus permitiu. Você provavelmente já ouviu ou disse frases como essas, às vezes até para justificar fatalidades ou para anestesiar nossa incompreensão. Mas será mesmo que é assim que a Bíblia fala a respeito da vontade de Deus? Eu sou o Vitor. E eu sou a Sussu. Somos pastores do Alta Voltagem, Ministério de Adolescentes do RLV. E nesse vídeo eu vou falar sobre os propósitos, a vontade, o domínio e a bondade de Deus para com as nossas vidas. Fique ligado até o final desse vídeo. Então vamos falar sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A natureza de Deus é boa. Deus é um bom pai e por isso ele não nega a si mesmo, fazendo coisas ruins, desejando mal ou mandando coisas ruins para os seus filhos ou para os seus servos. Deus é um bom pai. Então a vontade dele é essa o que a Bíblia nos fala sobre a vontade de Deus, que é uma vontade boa, perfeita e agradável. Os planos dele para nós são planos de nos prosperar, são planos ainda melhores do que o nosso. Os pensamentos dele a nosso respeito são ainda melhores do que os nossos mesmos. Então tudo que acontece é vontade de Deus? Certamente não. Na oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensina a orar que a gente declare que a vontade de Deus que é feita no céu em sua plenitude venha e também seja feita na terra. Então claramente a vontade de Deus ela não é feita na terra como ela é feita nos céus. E nós somos aqueles que têm a responsabilidade de fazer com que a vontade de Deus que é feita nos céus também seja feita na terra, por meio da oração e por meio do nosso papel como igreja. Entendendo que a vontade de Deus não é estabelecida na terra e nós podemos trazer a vontade de Deus para ser estabelecida na terra, a gente entende que a gente está chamando uma vontade que é boa, perfeita e agradável. A gente entende que a gente está clamando para que um reino venha que é de justiça, paz e alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. E quando a gente está clamando para que o reino venha, para que a sua vontade seja feita, a gente está clamando para que justiça, paz e alegria sejam feitas. Então, quando a gente vai fazer até um estudo mais aprofundado sobre vontade de Deus na Bíblia, existem duas vontades que aparecem no estudo de teologia. Existe a vontade permissiva de Deus e existe a vontade soberana de Deus. Quais são elas? A vontade soberana de Deus é aquela exemplificada pela Bíblia, onde existe a palavra de que eu estendi o meu conselho de pé, e se eu estendi o meu conselho de pé, quem irá contra mim? É tipo assim, Deus falou e ele vai fazer independente do que possa ou não ser feito. E a vontade permissiva de Deus, por outro lado, é como se fosse uma vontade de Deus, que ela é aberta, ela te dá uma permissividade para fazer várias coisas, mas dentro de uma vontade. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. É como se fosse assim. Deus, ele tem uma palavra para mim, Vitor, estar no Brasil. Eu tenho uma palavra de Deus para estar no Brasil. Então existe uma vontade permissiva de Deus para que eu esteja no Brasil. Essa é a vontade permissiva de Deus. Só que dentro do Brasil, eu posso escolher onde eu vou estar. Seja em Brasília, seja em Salvador, seja no Rio de Janeiro. A cidade que eu vou escolher, isso eu posso escolher. Então existe uma vontade permissiva de Deus, como se fosse uma área, e nós podemos decidir por onde vamos caminhar dentro dessa área. Dessa forma funciona a vontade permissiva de Deus. E você pode se perguntar, então, dessas duas vontades, quais são as vontades que mais aparecem na Bíblia? E, intuitivamente, algumas pessoas podem até dizer que é a vontade de Deus soberana. Mas, na verdade, o que mais a gente vê aparecer na Bíblia é a vontade de Deus permissiva. Se você for olhar lá atrás em Deuteronômio, as promessas, se você obedecer a lei, Deuteronômio 28 vai dizer, se você atentamente obedecer o livro dessa lei, você vai entrar e você vai sair, você vai ser bem sucedido. Aonde você colocar as mãos vai prosperar, aonde você colocar os pés vai ser lhe dado por herança, na cidade ou no campo você vai ser próspero. Entenda que é uma vontade de Deus aberta, não existe um lugar certo para você colocar as mãos, é aonde você colocar as mãos. Não existe um lugar certo para você colocar os pés, aonde você tocar os seus pés. Não existe um lugar certo no campo ou na cidade. Existe uma vontade permissiva de Deus que ela te abençoa a agir dentro de um espaço. E dentro desse espaço você pode certamente escolher. É claro, então só onde eu botar as mãos vai prosperar, então eu vou mexer com tráfico de drogas, porque onde eu estou botando as mãos vai prosperar. Vocês entendem que isso é uma área que está fora da vontade de Deus e, portanto, não vai ser bem sucedido? A ideia é mais ou menos essa. Você vai ver outras histórias na Bíblia. E se você prosperar no pecado?
Deus... O salário é a morte. Deus não quer que você prospere no pecado, então Ele não vai te abençoar prosperando uma escolha assim. Deus, ele não nos prospera no pecado, gente, porque o salário do pecado é a morte. Então, muitas vezes, ele nos guarda quando existe alguma coisa de errado, justamente para a gente não morrer. Se você vai ver outras histórias na Bíblia, por exemplo, ali em Sodoma e Gomorra, Deus conversando com o seu servo. E aí, eu vou destruir a cidade. Ah, Deus, mas se tivesse 10 justos, 5 justos, 30 justos, você vê ali que por uma conversa com Deus, a vontade de Deus, que era destruir a cidade toda, ela foi colocada em xeque ali. Ah, mas se tiverem 10 justos, tudo bem? Se tiverem 10 justos, eu não vou fazer isso. Se tiverem 20 justos, eu não vou fazer isso. Então você vê que existe uma vontade permissiva de Deus disponível para nós. A ideia é a seguinte, gente. Deus nos chamou para sermos os seus parceiros, para estabelecermos o reino de Deus e a vontade de Deus aqui nessa terra. O compromisso que Deus quer com a gente, o nível de relacionamento que Deus quer com você não é apenas de servo, mas de filho. Ele quer chegar ao ponto da gente sentar à mesa junto e aquilo que a gente disser e pedir vai ser feito. A ponto dele falar, peça-me o que você quiser e você receberá e será feito. Então, Deus chama a gente para participar com Ele dessa vontade permissiva dele, de construir juntos, de criar juntos. Você é criativo e Deus colocou isso dentro de você, ideias e coisas para que você possa criar junto com Ele. Isso é uma qualidade de Deus, a bondade e a criatividade, e que tem em você também. Deus chama você para participar com Ele, escrever junto a história. Nós não fomos chamados para sermos apenas espectadores de um Deus que tem tudo determinado, vai ser assim, assim, assado. Ele tem sim a vontade perfeita dele, que ele quer que seja cumprida, mas ele chama eu e você para nos relacionarmos com ele e cumprirmos os bons planos dele nessa terra. Gente, então a ideia é essa. Existe uma vontade soberana de Deus sobre a sua vida, existe um direcionamento de Deus soberano sobre a sua vida, e isso você recebe pelo Espírito Santo para todas as áreas da sua vida. Só que dentro dessa vontade soberana, você pode ter certeza que existe uma vontade permissiva enorme, com uma área enorme para você explorar. Então, vou dar mais um exemplo. Hoje eu tenho a vontade soberana de Deus de estar em Brasília. Vou especificar mais, em Brasília. Só que ainda em Brasília, existe uma vontade permissiva de Deus para eu escolher o bairro, para eu escolher onde eu vou estar. Então, a gente tem que saber se movimentar sendo guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso guia, quem nos ensina toda a verdade, quem nos aponta sobre toda a verdade. E o Espírito Santo vai nos guiar para explorarmos a vontade permissiva de Deus dentro da sua vontade soberana. Então, tudo o que acontece é vontade de Deus? Não. Mas porque Ele é bom, Ele faz com que tudo coopere ao nosso favor. Ainda que você esteja vivendo alguma coisa, alguma circunstância que você não entende, que não é a vontade de Deus, que não é boa, que não é perfeita, que não é agradável, que não traz paz. Se você está vivendo algum momento difícil, talvez você não esteja vivendo a vontade de Deus, mas você pode confiar na natureza de um bom pai, que vai fazer com que tudo coopere ao seu favor. Se você quer aprender mais sobre a sua verdadeira identidade, sobre a vontade de Deus, sobre a sua real essência, que é a mais central e importante característica de um ser, participe do evento Essência, que acontecerá no dia 13 de novembro. As vagas são limitadas e para você garantir a sua, você precisa se inscrever pelo link abaixo aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Participe e ative a sua essência. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e aproveite para assistir mais vídeos como esse.